Fala galerinha, sejam todos bem-vindos para mais aquela super live de toda quinta-feira. É isso aí galera, toda quinta-feira às 20 horas estamos aqui ao vivo trazendo conteúdo de APH bacana para vocês, legal? Vamos lá então, vamos começar a live de hoje. E hoje, né, a gente vai começar novamente o assunto de APH, o básico. Como eu sempre digo para você, se o básico não for bem feito, o avançado não fará diferença, correto? Então, hoje eu vou trazer para vocês o X do XABCDE, né? E isso é muito importante, galera. É muito importante que vocês dominem 100% o XABCDE. Você que é futuro socorrista, você que é socorrista, você que quer atuar na área, você tem que dominar 100% do XABCDE. Legal? E para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha, eu sou condutor socorrista do SAMU Sudoeste do Paraná, onde também componho o quadro de instrutores do SAMU. E aqui no Grupos da Mais Brasil faço a parte, então, com a equipe pedagógica. Legal? Galerinha, já a gente vai começar no conteúdo. Antes disso, enquanto eu dou aquela procrastinada e os avisos de sempre, é o momento em que você vai enviar a live para os seus colegas, seus amigos, grupo do WhatsApp, aí, os grupos do futebol, grupo do churrasco, para que mais pessoas venham conhecer um pouquinho do APH e amanhã depois fazer a diferença na vida de alguém, né? Legal? Show de bola então. Vamos começar? Galera, seguinte, nós temos no Grupos da Mais Brasil o mundo dos socorristas. Galera, é um mundo realmente voltado para os socorristas. Você que é assinante do mundo dos socorristas, você vai ter acesso a todas as lives, todas, tá? Com essa hoje nós temos 85 lives que foram feitas todas as quinta-feiras, consecutivamente, sem falhar nenhuma, por 85 semanas, legal? Você vai ter acesso a todas elas, tem muito conteúdo bacana lá, tem pelo menos uns 3 ou 4 cursos socorrista completo praticamente, assim falando, de lives para vocês assistirem. Também temos um curso de suporte básico de vida, galera, para você que está buscando aí juntar certificado, aumentar, melhorar o seu currículo, então também tem um curso de suporte básico de vida gratuito para você dentro do grupo dos socorristas, tá? Do mundo dos socorristas. Também tem desconto nos certificados, galera. Tem desconto aí que atinge 50% mais ou menos no valor do certificado que você pode adquirir aqui pela live. E hoje também vai ter certificado, legal? E o mais importante, né, o carro-chefe, então, do grupo dos socorristas, né, do mundo dos socorristas, é as vagas de emprego. Tem uma equipe do Grupo da Mais Brasil que passa o dia inteiro garimpando, buscando, procurando lá, concursos públicos, vagas de emprego em todo o Brasil para socorrista e fica postando lá no grupo. Quando você menos espera, você que é assinante, quando você menos espera, a live, tô com a live na boca hoje, é claro, né, hoje é de live, aquela tão sonhada vaga que você procura está do teu ladinho, próximo de você, na tua cidade, e você nem sabia. E lá pelo mundo socorrista você vai ficar sabendo. Legal? Antes da gente começar então, é o momento que vamos tirar as dúvidas. Eu vou pedir para a Kailane, a Kai, compartilhar a minha tela com vocês, para me mostrar para vocês, galera, como que você vai fazer para adquirir o seu certificado hoje, para você solicitar o seu certificado. Lembrando que o certificado após o pagamento, tá? Após o pagamento, você tem que aguardar um prazo de, no máximo, 10 dias, ou seja, até 10 dias para receber o seu certificado, tá bom? O que acontece, galera? A equipe tem muito certificado para fazer. Então, assim, a partir do momento que eles identificam o seu pagamento, eles sabem que você tem direito ao certificado, eles vão confeccionar e vão mandar para você. Só que como a demanda é bem grande, eles têm um prazo de 10 dias para confeccionar e enviar para você o certificado. Legal? Então, tem um pouquinho de paciência, mas vai chegar. Então, vocês viram que eu falei Kailane, né? Não falei Guilherme. Então, o Guilherme seguiu Novos Horizontes, não faz mais parte do Grupos da Mais Brasil,
fez um trabalho excelente enquanto estava por aqui e hoje assumindo então definitivamente o lugar do Guilherme, temos a Kailane e também a Tainá. A Tainá também fica sempre escondidinha aqui nos bastidores, mas a Tainá já faz muito tempo que trabalha no Grupo Trabalho Brasil e que compõe aí o quadro dos colaboradores, auxilia aqui e faz muito um trabalho importantíssimo também dentro do Grupo da Mais Brasil, tá? Então a Kailane hoje que vai falar com vocês, ela que vai fazer as perguntas, tá? Seja muito bem-vinda, Kailane, conhecida como Kai. Kai, então eu vou pedir para você compartilhar minha tela. Dá um oi pro pessoal, é isso aí, dá um oi pro pessoal aí, se apresenta. E aí você compartilha minha tela e a gente vai mostrar para eles como que eles fazem para adquirir o certificado, legal? Oi, gente, tudo bem? Fala comigo, Kailane. Alô? Não tá saindo o teu som, Kailane? Pera aí. Estamos com uns ajustes técnicos aqui, pessoal. Já vai sair o som da Kailane aí, tá? Oi, gente. Até que a Kailane resolve o problema do som dela lá, que não tá saindo, a gente vai falando aqui, tá, galera? Vai testando aí, galera. Na hora que tiver ok aí, você dá um grito, beleza? Galera, XABCDE. Hoje a gente vai falar do X. O X obviamente, já vem, né, em primeiro, porque é o mais importante do atendimento pró-hospitalar, né? As hemorragias exsanguinantes. A nível de mundo, o que mais mata hoje são as hemorragias, sejam elas internas ou externas, tá? As hemorragias internas a gente não consegue, tá? A gente não consegue conter no atendimento pró-hospitalar. Mas as externas, sim, tá? E aí existem várias formas da gente fazer a contenção de uma hemorragia externa grave, tá? Nós vamos falar das principais formas, lembrando que cada protocolo tem muitas preferências. Cada instituição terá algumas preferências diferenciadas de outras. O que a gente vai fazer? A gente vai falar do protocolo e a gente vai falar das principais preferências, aquelas mais conhecidas. E aí, se você for trabalhar numa instituição, na tua região, pode ser que você conheça muitas outras preferências que não estão erradas. Todavia, essas outras preferências são adotadas por essa empresa, por essa instituição, por esse SAMU dessa região, enfim, bombeiros, ou independente de onde você for trabalhar. Eles se adaptam às preferências de acordo com o que eles têm para trabalhar. Então, nós, SAMU Sudoeste do Paraná, até pouco tempo atrás, não tínhamos torniquete tático. Tá? Nós não tínhamos torniquete tático. Hoje, a gente ganhou os torniquete tático, inclusive os torniquetes estão da minha região onde eu sou instrutor, eles estão comigo. A gente vai iniciar o treinamento das equipes agora no mês de outubro. Todas as equipes vão receber o treinamento do uso do torniquete. Na sequência serão implantados nas viaturas. Até então nós tínhamos a opção de torniquete improvisado. Tá? A gente improvisava com bandagem e tesoura. Funcionava? Funcionava maravilhosamente bem. Tá? Agora temos mais uma preferência, né, do torniquete tático. Isso é muito bom, é uma evolução, é um passo a mais que o SAMU está dando. Então, o que acontece? Muitas regiões já têm o tático, muitas regiões têm muitas outras opções para fazer uma contenção de uma hemorragia grave, ok? A nossa região tem algumas preferências, outras regiões terão outras preferências de acordo com os equipamentos que eles têm disponível para isso. Legal? Então, a gente vai falar do protocolo e vai falar as preferências. A Kailane resolveu o problema do som. Ela vai se apresentar então para vocês e na sequência a gente vai começar então a falar do XABCDE. Legal? E olha que legal, olha que bacana, galera. Hoje a gente vai falar do X. Nas lives consecutivas a gente vai falar do A, do B, do C, do D e do E. Cada dia será cada quinta-feira será uma letra, ou seja, um dos atendimentos, um dos principais
sinais e sintomas avaliados e procedimentos feitos em uma vítima de tanto trauma quanto caso clínico, um trauma a domicílio, um acidente em casa, enfim, em qualquer situação o XABCD pode ser usado. Legal? Fala, Kailane, fala comigo, dá um oi pra essa galera, se apresenta pra gente começar o conteúdo pra essa galera que tá ansiosa, dando boa noite aqui pra todo mundo. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, gente, tudo bem? Vai ser um prazer estar aqui com vocês nas quinta-feiras. Agora as perguntas de vocês vão ter uma voz diferente, mas a gente vai responder tudo, né, Jones? Vamos! Como de costume. Como de costume, a gente vai responder todas as questões, todas as perguntas, as dúvidas de vocês. Beleza, galera? Show de bola então, Kailane. Posso então iniciar com o X? Pode sim, Jones. Show de bola. Vamos, antes de iniciar com o X, vamos mostrar o certificado pra galera? Vamos mostrar como que eles fazem para adquirir o certificado? Galera, olha só. Kailane, compartilha minha tela com eles. Compartilhei já, Jones. Show. Olha aqui, galera. Primeiro link da descrição, tá? Primeiro da descrição. Adquira aqui o seu certificado. Tá em letra de forma, tá em letra maiúscula. Facinho, tá? Facinho de você acessar, tá? Você vai clicar nele, vai abrir uma segunda aba aqui, uma segunda janela, né? E aí vai ter o modelinho do certificado. Esse é o modelo do certificado que você vai receber aí no seu WhatsApp ou no seu e-mail, tá? É um certificado em PDF que você vai ganhar. Legal. Tem o valor, tá? Um precinho simbólico, R$19,90. As formas de pagamento, tá? Tem as formas de pagamento. Você vai clicar em escolher qual forma que você vai utilizar para fazer o pagamento. Vai clicar em comprar e vai abrir essa outra janela aqui então. Aqui, galera, vai seu nome, seu CPF, número de telefone, e-mail, tudo, endereço, tudo certinho, tá? É importante que você coloque todos os seus dados bem certinho aqui, não abrevia o nome, tá, galera? Porque esses dados são os que são confeccionados o seu certificado, tá? Esses dados vão para o seu certificado, legal? Então, bem tranquilo. E aqui gera boleto ou gera o código QR para pagamento via Pix também, legal? Show de bola, né? Vamos dar sequência então, galera. Bora pra live. Eu já vou começar aqui de cara, galera. De cara eu já vou começar falando, então, compartilhando, vou pedir para... Beleza. Galera, eu já vou começar a falar, então, sobre o X. Antes, eu quero que vocês entendam o quê? Quando eu falo de protocolos e preferências, tem uma grande diferença. Legal? Vamos partir do princípio de que protocolo é o que tem que ser feito, ok? Protocolo é o que tem que ser feito. Preferência é como eu vou atingir o objetivo, como que eu vou fazer isso acontecer, como que eu vou fazer o protocolo acontecer. E a minha preferência vai exigir algumas situações. As minhas preferências serão tomadas mediante a condição da vítima, tá? Mediante o estado que o carro tá, digamos, a vítima tá caída num peral lá dentro de um carro. Então, mediante a condição em que esse carro está, a posição da vítima no veículo, a posição do carro, tá? O conhecimento do socorrista, os materiais disponíveis, a condição da vítima também envolve, galera, o tempo-resposta que essa vítima tem para ser retirada do veículo e iniciar o atendimento. Tá? Então tudo vai variar. Um exemplo, quando a gente fala do X, a vítima está presa nas serragens com uma hemorragia sanguinante grave. Olha que louco, eu não tenho acesso ao ferimento. Eu consigo ver que há uma hemorragia grave lá dentro, mas não tenho acesso ao ferimento. O que eu vou fazer? Isso em membros, tá? Vou fazer a aplicação de um torniquete imediatamente, ou seja, entre 8 e 10 centímetros acima do ferimento, se possível, ou até mais alto, se necessário for. Vou aplicar o torniquete. Ah, mas já foi direto para o torniquete? Sim. Por quê? Porque na condição em que a vítima estava, naquela condição em que ela estava envolvida no trauma, eu não tinha como fazer uma pressão local, eu não tinha como fazer um preenchimento de ferida. A minha alternativa mais rápida aqui já era o direto torniquete. Olha que legal, entende? Então fugiu já daquela preferência onde a gente fala, preenchimento de ferida, pressão local, curativo compressivo, agentes hemostáticos e não sei o quê. Não, nessa condição não tem como fazer isso. Uma outra condição é uma amputação que precisa
agir rapidamente. Essa vítima está morrendo, eu não tenho tempo para estar fazendo uma aplicação de pressão, um agente hemostático, eu preciso aplicar um torniquete rápido, porque eu preciso dar sequência no atendimento dela e retirar essa vítima da cena muito rápido, ok? Então, a preferência é como eu vou alcançar o objetivo que é o protocolo. Legal? Então nós vamos falar de algumas preferências, mas aí a gente vai mostrar os slides que foram feitos maravilhosamente bem aqui pela equipe. Legal? Protocolo do XABCDE. Tá? Então o protocolo é utilizado pelos profissionais, tá? De saúde de atendimento pré-hospitalar, tá, galera? Nada impede que seja usado no intra, mas ele é elaborado para que seja usado no pré-hospitalar. Legal? É para agir rapidamente e corrigir as principais ameaças à vida do paciente. Quando eu falo que ele é utilizado para identificar e rapidamente tratar, ou seja, corrigir as principais ameaças à vida do paciente, que eu começo a entender o formato XABCDE. Quando eu falei para vocês lá no início que o que mais mata a nível de mundo hoje são as hemorragias, entende-se por que o X vem primeiro, correto? Então o X vem primeiro porque o que mais mata é uma hemorragia. Se eu não parar uma hemorragia sanguinante rapidamente, na sequência, galera, a vítima vai entrar em choque descompensado e levando em consideração a localização geográfica dessa vítima, muitas das vezes ela não terá tempo para chegar num local onde ela vai receber sangue, tá? Haja vista que ela já perdeu uma grande quantidade de sangue, já entrou em choque descompensado. O choque descompensado é quando, mesmo o coração acelerando, mesmo havendo uma vasoconstrição, mesmo a pressão arterial ficando mais baixa, ainda não é o suficiente para manter todo o corpo irrigado. E agora o organismo segura sangue para o coração, pulmão e cérebro, para os membros nobres. Legal? Uma vez que ele segura para os órgãos nobres, os órgãos abdominais e os demais ficam sem receber oxigênio. A gente já falou sobre isso, mas a gente vai falar novamente, que os órgãos do tipo pele, músculo e ossos, eles são órgãos que sobrevivem entre 4 e 6 horas sem sem perigo de morrer, ok? É muito tempo, é tempo suficiente para chegar num hospital referência tranquilamente, correto? Correto. Todavia, os órgãos abdominais, rim, pâncreas, fígado, enfim, esses órgãos, eles só sobrevivem entre 45 e 90 minutos sem receber oxigênio. Quando eu estou falando de metabolismo anaeróbico, é quando não há oxigênio na corrente sanguínea, ok? Então, se a vítima entrou em choque descompensado, parou de enviar sangue para os órgãos abdominais, a partir dali, dentro de 45 minutos, essa vítima vai começar a morrer alguns órgãos dela, tá? E vocês já ouviram falar certamente que fulano morreu por falência de múltiplos órgãos, tá? E aí sim, se essa vítima não chega em tempo hábil em um hospital para receber sangue, para voltar a irrigação dela, ela não recebe um atendimento adequado rapidamente, vai começar um órgão, depois o outro a morrer, e essa vítima vai ter uma falência de múltiplos órgãos e não vai conseguir sobreviver. Ok? Até aí? Tranquilo, né? Na sequência, a gente vai falar então que, a gente vai relembrar que o coração, o pulmão e o cérebro, esses, né, são os nobres que eles só aguentam, tá? Eles só sobrevivem entre 4 e 6 minutos sem irrigação, ou seja, sem receber sangue oxigenado, ok? Uma vez que esses órgãos não estão recebendo sangue oxigenado, as células começam a morrer. Essas células são células nobres e elas não se reproduzem, tá? E elas não se reconstituem e elas morrem. Uma vez que elas morrem, não tem mais o que fazer. O cérebro morreu, o coração morreu, o pulmão morreu, não tem mais o que ser feito. Essa vítima vai a óbito. Legal? Então, não é legal, né? Foi a óbito, não é legal. Mas, enfim, esse é o ciclo
devida de uma vítima com hemorragia exsanguinante se não for tratada. Primeiro, ela entra em choque, primeiro estágio 1, perca de 500 ml a 1 litro, 1,5 litro no máximo. Na sequência, ela evolui para choque nível 2, onde ela vai perder, então, um nível sanguíneo entre 2 litros, 2,5 litros. Na sequência, ela vai para o choque descompensado, que é o chamado nível 3, entre 3,5 litros de sangue e um pouquinho mais, até 3 litros ou um pouquinho mais. Na sequência, choque descompensado, onde ela perde aí, aproximadamente 4 litros ou até mesmo 40% da sua capacidade sanguínea, tá? Uma vez que a vítima perdeu 40% da sua capacidade sanguínea, essa vítima, ela entra então em choque descompensado e aí é uma corrida contra o tempo muito curta. Legal? Show de bola, né, galera? Vamos dar sequência e vamos com calma. Tá? O que a gente vai identificar então? Como o X pode salvar vidas. Identifica a prioridade. Identificar prioritariamente. Nossa, que palavra mais chata, hein, Tainá? Você apavorou comigo, hein? Prioritariamente a via aérea. Ok, saiu. Não ficou legal, mas saiu. A via aérea. Mas a gente vai falar do X, tá? O X está relacionado à hemorragia, ok? A gente vai falar sobre as hemorragias. Gente, a hemorragia exsanguinante é quando, vamos falar de hemorragias primeiro. Toda hemorragia é o extravasamento de sangue por alguma parte do sistema circulatório, que é composto por veias, artérias, arteríolas ou venículas, tá? Então, qualquer sangramento é considerado uma hemorragia. Todavia, no entanto, contudo, não são todas as hemorragias que são graves. Muitas e muitas das hemorragias não matam, não são hemorragias graves. Só que, quando há o rompimento de uma veia ou de uma artéria que tenha um calibre um pouco maior, ou seja, mais proximal, mais próximo ao coração, toda veia ou artéria que é mais próxima ao coração, ela tem um calibre maior, ou seja, ela é mais grossa. A perca sanguínea em uma veia ou uma artéria mais grossa é maior. O tempo-resposta que essa vítima tem é menor. Entendeu? Então, quanto mais próximo for, mais sangramento, o sangramento maior será, tá? Então, tem que ter um atendimento priorizado. Por isso que nós precisamos dar prioridade para alguma das situações. Nesse caso, foi elaborado, então, não faz muito tempo que o X, tá? Não faz muito tempo que o X entrou no protocolo do PH-TLS. Até há pouco, 2, 3 anos atrás, não existia o X, era A, B, C, D, E, né? A hemorragia exsanguinante, ela era tratada lá no C. Devido a muitos estudos aí, os médicos especialistas que trabalham com isso, tá? Que vivem disso, eles identificaram a necessidade de que as hemorragias exsanguinantes devem ser tratadas antes, até mesmo da abordagem da via aérea e o controle cervical em uma vítima de trauma. Então, levando em consideração tudo isso, o X, tá? O X é tratar a hemorragia exsanguinante. Como que eu vou identificar, então, as hemorragias exsanguinantes, galera? No primeiro momento, não precisa compartilhar a tela agora, Kailane. No primeiro momento, como que eu vou identificar a hemorragia exsanguinante? Ferimentos em membros, injunções ou pescoço que atingem artérias ou veias vão ser apresentados da seguinte forma. Quando atinge uma veia, há um sangramento ativo, grave, com bastante volume sanguíneo, de um sangue escuro, um sangue venoso. É aquele sangue pobre em oxigênio e rico em CO2, ou seja, a sujeira liberada das células é que esse sangue está levando para fazer a troca gasosa lá no pulmão, ok? Esse sangue,
quando há o rompimento de uma veia, é esse tipo de sangue que vai extravasar, tá? Esse tipo de sangue que vai extravasar. Um sangue azul, um vermelho escuro, tá? Que escorre, ele não esguicha, ele escorre, ele forma poça, tá? Forma uma poça de sangue próximo ao membro, ou seja, embaixo do membro da vítima, do ferimento. Legal? Já quando a hemorragia for exsanguinante arterial, que é o rompimento de uma artéria, tá? Quando for uma hemorragia arterial, nesse caso, o sangramento é em jato, esguicha, se a ponta da artéria estiver aparecendo, esguicha, tá? Esguicha em jato, cada batida do coração ela esguicha, e é um sangue vermelho vivo, é um sangue bem vermelho vivo. É aquele sangue rico em oxigênio, que está indo do coração em direção às nossas células, ou seja, a todos os órgãos do nosso corpo, levando oxigênio para elas, ok? Esse é o sangue vermelho vivo. Eu já vi gente falar, pô, mas o dia eu me cortei e aí era um sangue bem escuro, o sangue não é vermelho, é um sangue quase preto de mim. Era um sangramento venoso, tá? Quando o sangramento é venoso, há um sangue vermelho escuro, é o rompimento de uma veia, é aquele sangue sujo que está indo lá para o coração para fazer a troca gasosa. Quando é o rompimento de uma artéria, é um sangue vermelho vivo, que está saindo do coração, indo em direção aos órgãos. Só para vocês me entenderem, tudo que vai em direção ao coração são veias, tá? Tudo que leva sangue em direção ao coração são veias. Tudo que tira o sangue do coração e leva em direção a outros órgãos são artérias, tá? Quando eu falo da grande circulação, a grande circulação o coração, ele é composto por 4 câmaras, a gente vai explicar rapidinho. Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. No átrio direito e no ventrículo direito, trabalha onde passa o sangue venoso, tá? Então o sangue venoso, ele entra pelo átrio direito, ele vem do coração, ele vem do corpo sujo, entra no coração no átrio direito, o átrio direito comprime, enche o ventrículo direito, que por sua vez comprime e envia esse sangue sujo lá pro pulmão, tá? Lá acontece a hematose, né, a troca gasosa, lá nos alvéolos o CO2 sai, o oxigênio entra e o sangue arterial, um sangue agora rico em oxigênio, conhecido como sangue arterial, ele volta pro coração por uma veia. Mas é um sangue arterial, um sangue rico. Ele volta para uma veia, porque tudo que vai em direção ao coração são veias. Entra no átrio esquerdo, que por sua vez comprime, enchendo o ventrículo esquerdo, que comprime e envia o sangue para todo o nosso corpo, para todos os órgãos, inclusive para o coração. Ok? Então, a pequena circulação é a circulação do átrio direito e do ventrículo direito, mandando o sangue venoso para o pulmão fazer a troca gasosa, voltar por uma veia para o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Entrou no átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, inicia a grande circulação, que o átrio esquerdo comprime, enche o ventrículo esquerdo, que comprime e manda sangue para todo o corpo. Agora acontece uma grande circulação. Um sangue rico em oxigênio é enviado para as células de todos os nossos órgãos e aí faz aquela troca novamente, leva o oxigênio, retira o gás carbônico, né, o CO2, as células pegam o oxigênio, retiram e entregam o O2 para o sangue, e aí o sangue vai começar a ficar sujo novamente e retorna para o coração pelas veias. Legal? Tranquilo, né? Deu para entender rapidinho. Show? Dando sequência então, quando há um rompimento, quando há o extravasamento de um sangue, ou rompimento de algum vaso capilar, né, alguma das artérias, das veias, dos capilares, há o sangramento, tá? Uma vez que é uma veia fininha, uma artéria bem fininha, uma pressão local apenas, um ferimento não grave, até ferimento por arma branca e tal, fez um furo pequeno, pegou uma artéria, uma veia. Se eu fazer uma pressão bem feita em cima, eu já resolvo, tá?
talvez isso já vai resolver. Posso fazer isso com o quê? Com uma gaze, eu posso fazer isso com uma atadura, fazer o preenchimento do buraco lá do ferimento, talvez no ferimento por arma de fogo, faço o preenchimento, técnica do dedo sobre dedo, preencho a ferida, faço uma compressão em cima e, uma vez que eu impedir que o sangue saia por um determinado momento, inicia-se uma cascata de coagulação, tá? Essa cascata de coagulação inicia-se e faz um coágulo de sangue naquele furo. Forma do corpo se proteger de perca de sanguínea. Normal, né? Essa cascata de coagulação, enquanto eu ficar fazendo a pressão ali, ela vai ficar ali. Enquanto esse coágulo eu estiver pressionando ali, ele vai ficar ali. E aí eu finalizar com curativo compressivo em cima, eu resolvo. Mas isso é para uma artéria, uma veia com menos calibre, menos força, menos extravasamento sanguíneo e um ferimento também um pouco menor, onde eu consigo controlar enchendo todo o ferimento e fazendo uma pressão local em todas as paredes do ferimento. Legal? Já quando eu tenho um ferimento um pouco maior, atingir uma artéria, uma veia ou ambas um pouco mais proximal do corpo, né? Um pouco mais, tipo uma veia ou artéria em húmero ou em fêmur, agora o calibre delas é bem maior. Se o ferimento for um pouco grande, né, um pouco extensivo, um tiro de uma arma que tem um grande poder de fogo, uma velocidade alta também, que causa aquela onda dentro da pele, fazendo microlesões e atingindo o osso, estilhaçando, lançando estilhaços do projétil, bem como projéteis de osso por dentro da cavidade temporária que ela cria durante o seu deslocamento, na sequência inicia-se um grande sangramento, principalmente se há o rompimento de veias ou artérias. Por ter uma cavidade permanente grande, e a temporária, a cavidade que fica, aquela cavidade permanente, aquela cavidade permanente é mais fácil de preencher. Todavia, houve um esticamento da pele, causando microlesões, que aí a gente chama de cavidade temporária. Tá? Nessa cavidade temporária, esse esticamento de pele também deve ser preenchido num ferimento assim, para mim conseguir fazer o controle dessa hemorragia só com preenchimento de ferida ou com curativo compressivo. Tá? Só que é muito difícil de conseguir fazer isso quando as artérias e as veias são mais calibrosas. A força em que o sangue sai é maior. O buraco, né, onde a veia está aberta ali, é maior para essa cascata de coagulação acontecer, causando um bloqueio completo. Tá? Todavia, a força que o sangue faz empurrando, esse coágulo também é maior. Então a minha pressão, o meu preenchimento, além de ser muito maior, ele tem que ser perfeito ou não vai fazer diferença. Ele não vai resolver o problema. E aí eu vou para as demais técnicas, ou seja, as demais preferências de controle de sangramento lá no nosso X do XABCDE, tá? Como que eu vou fazer então os demais, tá? Como que eu vou fazer usar as demais preferências, tá? As demais preferências eu posso usar como? Eu posso usar o torniquete, eu posso usar bandagem israelense para fazer preenchimento de ferida. Vamos começar lá do básico. Para fazer preenchimento de ferida, Zobeg, atadura, gaze de metro ou até gaze normal, tá? Para estimular a cascata de coagulação, estimular a coagulação da ferida, eu posso usar os agentes hemostáticos. Existem vários tipos de agentes hemostáticos. O Celox é um deles, que é um granulado que é derramado dentro do ferimento e aí feito um curativo compressivo em cima, ele estimula a coagulação sanguínea e ajuda no controle da hemorragia. Ele é mais eficaz na hemorragia venosa, onde a pressão sanguínea é um pouco menor. Na hemorragia arterial, geralmente ele não tem tanta eficácia, principalmente se o ferimento for um pouco grande, ou o buraco do ferimento, né, for um pouco extenso. Legal? Então, para mim fazer o preenchimento, eu posso usar a gaze de metro,
tá? A gase de metro, algumas gases de metro, elas têm agentes hemostáticos também, tá? E aí ela é uma gase de 3 metros que eu vou fazendo o preenchimento. O meu preenchimento com a pressão que eu estou fazendo, mais o agente hemostático agindo naquele sangue que está saindo ali, há uma grande chance de eu conseguir fazer um controle de hemorragia. Legal? Galera, a Caí já me avisou que tem perguntas. Eu vou fazer uma pausinha por aqui. A gente vai responder algumas perguntas. Na sequência, a gente volta com os demais curativos, ok? Falamos sobre as hemorragias arteriais, venosas, dividimos cada uma delas. Falamos sobre o sistema circulatório, inclusive da pequena e da grande circulação, anatomia do coração. Legal? Na sequência, ainda a gente foi até o preenchimento da ferida. Legal? Na sequência, a gente vai dar sequência nos curativos compressivos e os demais alternativas, ou seja, preferências que a gente tem para fazer esse controle. Legal? Fala comigo, Kailane. Vamos responder essa galera. A gente tem uma aqui, Jones, que é: o que significa hemorragia massiva? A coagulação sanguínea é quando o sangue seca no local do ferimento? Não. O sangue secar, para ele secar, ele tem que ter uma camada bem fina, tá? Uma camada fina ele seca. A coagulação é quando ele fica denso, tá? Quando ele fica denso. Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos vão lá para o ferimento e inicia a cascata de coagulação, ou seja, eles começam a se entranhar, se amarrar no ferimento para impedir o sangramento, tá? Isso é a cascata de coagulação. Aí o sangue fica coagulado, aquele sangue que fica gelatinoso, você olha assim, tem uma bolha, uma pocinha de sangue e ele ficou gelatinoso, isso é uma coagulação, ok? Não necessariamente seco. Depois ele seca, obviamente, mas a coagulação é antes de secar, é aquele estado gelatinoso que ele fica. Legal? Hemorragia massiva é uma hemorragia grave, tá? Uma hemorragia que sangra. Como é que eu vou falar para vocês? Esse termo é utilizado quando a gente fala de hemorragia massiva de ferimento, ou seja, de fratura de pelve. Ele sangra até a massiva, até que o abdômen, a cavidade pélvica, fique maciça, até que não tenha mais para onde ir. Ele enche toda a cavidade e essa cavidade fica maciça. Então isso é uma hemorragia massiva, ela vai até a massiva, até a máxima que ela pode ir de esticamento de pele e para porque ela não tem mais para onde ir sangue. Só que obviamente que para encher uma cavidade pélvica, uma cavidade abdominal, até causar a massiva, a vítima já entrou em choque descompensado, já é um sangramento gravíssimo que vai levar essa vítima a óbito em pouco tempo, tá? Todavia, por ser hemorragia grave, está relacionada também a hemorragia massiva às hemorragias graves, aquelas que sangram em massa, sangram bastante, que matam a vítima se não for controlada, ok? A próxima é: quando não há irrigação sanguínea nas principais partes do corpo, cérebro, pulmão e coração, deve fazer a RCP? Legal. Quando não há, é quando o coração para, tá? Então quando o coração parar, ele para de mandar sangue para ele, para o cérebro e para o pulmão, tá? Enquanto ele estiver batendo, embora com pouco sangue, ele ainda está mandando para ele, para o pulmão e para o cérebro, ok? Quando ele parar de mandar, aí para de chegar. Aí é considerado uma parada cardiorrespiratória e sim, na parada cardiorrespiratória é iniciada então a RCP, ou seja, ressuscitação cardiopulmonar, ou seja, também conhecida como compressões torácicas, compressões cardíacas, ok? Uma dúvida que ficou aqui. Então, pode-se dizer que uma pessoa que perde 100% do sangue do corpo morreu por falência múltipla dos órgãos? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Vamos pensar assim, ó, se ela foi perdendo aos poucos, tá? Foi perdendo aos poucos, entrou em choque descompensado, demorou mais de 90 minutos, para receber sangue, estando em choque descompensado, que é onde o coração segura sangue para ele, para o pulmão e para o cérebro e não irriga os demais órgãos, sim, tá? Foi falência de múltiplos órgãos porque o coração, o pulmão e o cérebro ainda eles estavam ativos, a vítima estava viva, ok? Só que os órgãos abdominais não tinham.
E eles morreram. Faleceu um, faleceu o outro, faleceu o outro. Todos. Falência de múltiplos órgãos. Todos eles entraram em falência e morreram. Ok? Mas o pulmão, o coração e o cérebro ainda estavam vivos. Tá? Agora, se a vítima... Pensa comigo. É praticamente impossível a vítima perder todo o sangue. Mas perdeu quase tudo, digamos. A vítima sofreu uma lesão numa artéria jugular, na jugular. Tá? Vamos pensar aqui na jugular. É uma das mais calibrosas do corpo. E aí o sangue jorrou todo fora. Jorrou até que o coração ficou batendo vazio. Jorrou uma grande quantia fora e o coração ficou batendo vazio. Agora não é falência de múltiplos órgãos. Agora a vítima vai evoluir para parada cardiorrespiratória por falta de oxigenação. Cérebro, pulmão e coração. Por quê? Porque ele está batendo vazio. Além da falência de múltiplos órgãos que iria acontecer depois, tá? Mas ele morre antes da falência de múltiplos órgãos porque não está irrigando o coração, pulmão e cérebro. E lembra que o pulmão, o coração e o cérebro aguentam de 4 a 6 minutos só sem irrigação? Então, por isso não há falência de múltiplos órgãos ainda, porque os demais órgãos aguentam entre 45 e 90 minutos, correto? Então, aqueles lá estão vivos ainda, mas o pulmão, o coração e o cérebro já morreram. Então, agora é uma condição em que a vítima perdeu 100% do sangue, ou quase, né, um 90% aí. Ela evoluiu para uma parada cardiorrespiratória por o coração estar em AESP, atividade elétrica sem impulso. Ele estava batendo vazio até que, como ele estava vazio, não bombeava sangue para ele, as células dele morreram, do cérebro não chegou, morreu também, e do pulmão não chegou, morreu também. Ele morreu antes por parada cardiorrespiratória e os órgãos abdominais ainda estão vivos. Ok? Acho que vamos para a última perguntinha, então, que aí, assim, através dela a gente já consegue dar sequência no conteúdo. Johnny, se tiver uma hemorragia arterial exposta, primeiro tem que fazer uma compreensão no local da ferida para depois aplicar o torniquete, tático ou improvisado? Se tiver apenas um socorrista, como realizar? Legal, boa pergunta, tá? Eu ia falar sobre isso, mas já vou esclarecer aqui e agora para nós matar a charada, legal? Depois a gente prosperar na sequência. O que acontece, galera? Quando o ferimento é pequeno, eu inicio por uma compressão, preenchimento da ferida e compressão, tá? Se eu resolver com o preenchimento da ferida e a compressão, e na sequência um curativo compressivo, eu não preciso utilizar do outro meio fortuito, que é o torniquete, tá? Quando o ferimento é muito grave, exemplo, uma fratura exposta com laceração de membro e está esguichando sangue, na fratura exposta, com hemorragia exsanguinante grave, exposta, eu não posso fazer pressão local. Aí é uma das condições em que eu vou direto para o torniquete. Legal? Por quê? Eu não posso fazer pressão local em cima do ferimento, porque associado a esse ferimento há uma fratura. Se eu fazer pressão em cima da fratura, eu vou estar causando dor e sofrimento para a vítima, que não é o meu objetivo. Meu objetivo é diminuir a dor e o sofrimento e não aumentar. Se eu fazer uma pressão local, embora esse ferimento seja pequeno, seja uma hemorragia fácil de controlar com o preenchimento de ferida, aplicação de um curativo compressivo bem forte, eu resolveria? Eu sei que sim. Mas, junto a ele, há uma fratura. E aí eu não posso fazer pressão em cima da fratura, então eu já tenho que ir para o torniquete, tá? Quando eu faço o preenchimento da ferida, é quando o ferimento é um pouco menor e não tem fratura associada. Eu faço o preenchimento, resolvi, aplico um curativo compressivo em cima e show! Não preciso aplicar o torniquete. O torniquete, embora ele funcione muito bem, seja ele o tático ou improvisado de forma correta, ele funciona maravilhosamente bem, só que ele impede o sangramento em todo o membro. Ele faz um garroteamento de artérias e veias, tá? E aí, se passar de 4 horas, já começa uma chance de perca desse membro, e se passar de 6 horas é muito grande a chance da vítima ter esse membro amputado. E se fosse um preenchimento de ferida, não tinha esse perigo, ok? Então, por isso que o torniquete, ele é uma ótima opção, mas, todavia, no entanto, contudo, né, ele
pode ser substituído por outras formas que sejam menos agressivas ao membro. Legal? Acho que ficou legal, né? Ficou esclarecido. Vamos prosperar então, galera. Falamos então sobre as hemorragias, a aplicação, tudo, né? Preenchimento de ferida e tal. Os curativos compressivos podem ser feitos por bandagem elástica, por atadura, por bandagem israelense. Tem outros tipos de bandagem siliconada e tal, que estica um pouco mais e causa uma pressão um pouco maior. Aí é você pegar e enrolar em cima do ferimento para parar a hemorragia, tá? Fiz o curativo, fiz a preenchimento de ferida, usei os agentes hemostáticos, fiz o curativo compressivo, não resolveu, aí sim, torniquete, tá? Alguns protocolos, algumas preferências, vamos falar para vocês o seguinte: aplica-se o torniquete mais alto e apertado possível, ou seja, mais próximo ao tronco, na parte mais próxima do tronco do membro, né? Tronco-membro ali na parte mais próxima e mais apertado possível. Já outras preferências vão falar assim, não, você expõe o membro, mede entre 7 e 10 centímetros, ou seja, mais ou menos a largura da mão, acima do ferimento e faz a aplicação do torniquete desde que não seja em cima de uma articulação. Se o local onde eu iria, né, que na minha medida deu em cima da articulação, então eu faço imediatamente acima a essa articulação. Não faço aplicação do torniquete em cima da articulação. Torniquete existem vários, tá? Você pode fazer o torniquete improvisado com atadura e com bandagem e tesoura, com bandagem e uma madeira, com cinto, com um pedaço de tecido que tenha uma espessura mínima de 5 centímetros, tá? E aí eu vou fazer vou aplicar, né, obviamente, o torniquete, o tecido, vou pegar um cabo de força, alguma coisa que seja dura, né, que não quebre, e vou começar a aplicar uma força, ou seja, girar esse torniquete até que eu cause o esmagamento dos músculos o suficiente para eles causarem um garroteamento nas artérias e nas veias que irrigam aquele membro para parar o sangramento. Vejam como ele é muito mais agressivo. Eu tenho que esmagar o músculo o suficiente para esmagar a artéria e veia lá dentro. Além de eu aplicar esse torniquete, então ele pode ser aplicado improvisado? Pode. Não pode aplicar com arame, cadarço, nada que tenha menos de 5 centímetros de espessura, tá, pessoal? Por quê? Se eu fazer isso, eu causo mais lesão na vítima, porque aí é muito estreito e eu vou causar uma lesão gravíssima no músculo, tá? E não é esse o meu objetivo, causar mais lesões. Meu objetivo é diminuir dor e sofrimento, fazendo a aplicação do torniquete de forma correta. Legal? Então, o torniquete é uma excelente opção. Em muitas das vezes, ele é a primeira opção, mas eu tendo como aplicar outras alternativas. Exemplo, o ferimento é pequeno, posso fazer o preenchimento de ferida? Vou tentar. Se deu certo, ótimo. Não deu certo, vou aplicar um curativo compressivo em cima. O uso de agentes hemostáticos. Não deu. Aí sim eu vou fazer a aplicação do torniquete, tá? Porque daí essas outras alternativas são menos agressivas. Agora, se eu tiver uma fratura junto com esse sangramento, então eu já tenho que aplicar de torniquete porque eu não posso fazer a pressão em cima da fratura. Se for uma amputação com hemorragia grave, já vou aplicar direto o torniquete porque eu não vou ficar fazendo pressão lá na parte amputada, uma laceração de membro, enfim. Ok? Em membros, tá, pessoal? Braços e pernas. Se for em junções, ombros, tá? Ou parte inguinal da vítima aqui, né? Nessas partes é o preenchimento da ferida e a pressão, tá? Nessas partes não se aplica torniquete porque ele não pega, obviamente, e aí é o preenchimento da ferida com a pressão. Muitas das vezes vai resolver, se não resolver vai pelo menos diminuir até a chegada no hospital e aí o médico ir lá e pinçar, enfim, amarrar aquela artéria ou aquela veia, aquele vaso que está causando sangramento. Pescoço também, tá? Pescoço também é a pressão, localiza ali o ferimento, coloca o dedo, se for um ferimento pequeno, se for um ferimento um pouco maior, faz um chumaço
e coloca ali dentro, pega uma atadura, uma gás de metro, faz o preenchimento e aplica pressão em cima. Não posso aplicar um torniquete no pescoço, correto? Da mesma forma que eu não posso aplicar um curativo compressivo direto no pescoço. O curativo compressivo eu posso aplicar se for em um lado do pescoço, tá? O ferimento, e aí eu faço a aplicação do curativo compressivo do pescoço para a axila da vítima, para deixar o outro lado liberado para a irrigação do cérebro, ok? Não posso fazer o curativo compressivo ao redor do pescoço. Se for sangramento na cabeça, não é sangramento grave, embora seja um sangramento grave, mas não é um sangramento que mata com rapidez. Então, se eu fazer uma aplicação de uma pressão local bem feita em cima, na sequência, um curativo compressivo, eu já resolvo, tá? Porque não tem artérias e veias calibrosas nessa região. Bem como se for ferimento em tronco, eu só faço o curativo compressivo, tá? Membros, preenchimento de ferida, curativo compressivo, uso de agentes hemostáticos, bandagem israelense, bandagem elástica, enfim, tudo que eu tiver disponível, ou torniquete, legal? Nas junções, preenchimento de ferida e pressão local. Pescoço, preenchimento de ferida e curativo compressivo com a axila. Cabeça, preenchimento de ferida e curativo compressivo. Em tronco, só curativo compressivo. E se for na parte abdominal, com exposição de vísceras, apenas um curativo de cobertura visceral. Legal? Show, né? Falamos bastante sobre hemorragia sanguinante hoje, né? Vamos parar por aí. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Vou chamar a Caí de volta. Se tiver mais alguma pergunta, eu vou responder. Se não tiver, eu vou fazer as considerações finais e vou embora. Fala comigo, Kailane. Tem mais alguma coisa? Tem mais uma coisinha, Jones. Manda. É a nossa última daí, tá bom? Tá bom? Se o corte no local da ferida for grande, causando hemorragia externa grave, exemplo, barriga, tórax ou na cabeça, como fazer o estancamento e controle da hemorragia? Acabei de falar, né? Acho que a pergunta entrou antes, né? A pergunta deve ter entrado antes de eu falar, né? Então falei. Galera, se a hemorragia for hemorragia gravíssima em tronco, é porque atingiu a artéria aorta lá dentro. Não tem o que fazer. Pode estar no centro cirúrgico. Não dá para salvar, tá? Pode estar, digamos assim, na frente do hospital. Não dá tempo. É questão de 2 ou 3 minutos, no máximo 5, a vítima já está em óbito. Tá bom? Se for as demais hemorragias que elas não são graves, tá? Hemorragia em tronco, que não pegou as artérias e as veias lá dentro, que passam por dentro do tronco, não são graves. Se for que pegou a aorta lá dentro, pegou uma artéria pulmonar, uma veia pulmonar, pulmonar superior e inferior, ou a aorta, não tem o que fazer. O rompimento delas é gravíssimo, mata, não dá tempo, tá? Da vítima chegar, não dá tempo do socorrista chegar, muito menos a vítima chegar no pronto-socorro. Legal? As demais, apenas curativo compressivo em cima, bem como na cabeça. Show? Era isso então, Jones. Show de bola então, Kailane. Galera, falamos bastante, né? Nossa Senhora! Vamos encerrar por hoje? Lembre-se do mundo dos socorristas, tá? Lá você tem acesso a todas as lives, as 85 lives, essa aqui já vai pra lá, tá? Você tem acesso a todos os cursos, aliás, todos os cursos não, tem acesso a um curso de suporte básico de vida, você tem acesso ao certificado com desconto, certificado da live de hoje com desconto, e você tem acesso à vaga de emprego, tá? Todos os dias a equipe fica aí procurando vagas de emprego em toda a região, e quando você menos espera, aquela tão sonhada vaga está pertinho de você. Legal? Eu vou chamar a Kailane e ver se ela tem mais alguma consideração final. Na sequência, a gente encerra. Vamos lá, Kailane, fala comigo. Acho que por hoje era só isso, Jones. Só lembrando que eu vi bastante gente perguntando das vagas, então, do nosso mundo socorrista, que lá tem uma galera toda empenhada. Lá tem uma galera toda empenhada em achar as vagas para vocês, tá bom? Mas era isso então, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos vocês e até a próxima.
Feito, galerinha. Galerinha, vou passar a senha para vocês, tá bom? Vou passar a senha para você acessar o material da live de hoje. Como que você vai fazer isso, galera? Para você acessar a senha do o material de hoje, a partir de amanhã ele vai ser postado nos nossos grupos, tá? Os nossos grupos do Telegram e WhatsApp estão logo abaixo na descrição também ali da nossa live de hoje, tá? Então você acessa o grupo do WhatsApp e você vai ter acesso a partir de amanhã à tarde, né? Isso você vai aí, ter acesso ao material. Amanhã à tarde a Kailane vai postar o material lá. Com a senha que eu vou te passar agora, você consegue baixar o material e juntar na sua apostila de estudos. Olha que bacana. E a senha, galera, é XABCDE. Tá? Senha XABCDE. Que será também o tema das próximas lives. Provavelmente a gente vai falar sobre o A, depois sobre o B, depois sobre o C, depois sobre o D e o E. Legal? Show de bola? Encerramos hoje, então, as hemorragias exsanguinantes, o tratamento do X no atendimento pré-hospitalar. Galera, obrigado pela presença, obrigado pela paciência, grande abraço. Conto com vocês na próxima quinta-feira, tá? Valeu? Até na próxima quinta-feira.